Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo continuamos nosso estudo aprofundando sobre os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Estamos falando sobre a atividade dos neutrófilos. O papo hoje é para descrever os mecanismos efetores dessas células. Se você quer saber como elas eliminam agentes agressores ou mesmo como elas são capazes de gerar lesões em nosso organismo, fique comigo no vídeo que a gente continua após a vinheta. Bora lá! Então, muito bem, pessoal. A gente está aqui continuando a falar dos mecanismos efetores pelo qual os neutrófilos atuam. Já fizemos uma introdução em vídeos anteriores e vamos continuar falando agora sobre, após esses neutrófilos realizarem a diapedese, saírem do vaso sanguíneo e chegarem ao local onde vão identificar ali os agentes patogênicos, os agentes inflamatórios, o que eles vão fazer, não é mesmo? Então, a gente já sabe, os neutrófilos fazem parte de um grupo de células que são os fagócitos. Então, o principal mecanismo naturalmente vai envolver a fagocitose. Então, nesse vídeo, vamos explorar um pouco sobre como a fagocitose é executada e como que ela permite a eliminação desses micro-organismos. Dá para ver na imagem aí, temos aí essa célula monstruosa, né, representando aí o nosso fagócito, que está ingerindo, né, comendo alguma substância, que é a origem do termo fagocitose, né? Fagos vem de comer, a ingestão de uma partícula sólida ou uma partícula de tamanho molecular maior, como por exemplo bactérias, constitui então um fenômeno de fagocitose. Mas tem outras peculiaridades que a gente também vai relacionar com a fagocitose, a gente vai ver logo mais. Então, para começar, vou tirar aqui o meu rostinho para não atrapalhar as imagens e os vídeos que a gente vai ver ao longo desse vídeo, beleza? Então, bora lá. Então, para começo de história, né, a gente tem dois mecanismos aqui já sendo mencionados para o neutrófilo, que é a própria fagocitose, mas também tem a explosão respiratória ou explosão oxidativa, o famoso burst, que a gente vai falar também ao longo desse vídeo. Então eu vou mostrar aqui essa imagem, que eu acho que ela pode representar exatamente o que esses processos de fagocitose e explosão respiratória ou oxidativa representam para a atividade do neutrófilo e para os fagócitos em geral. Então, para início, a gente tem que lembrar que o sistema imune é um sistema de reconhecimento, já falamos sobre isso em outros vídeos. Então, os componentes imunológicos, eles geralmente ficam inativos e são recrutados quando identificam algo estranho. Então, o reconhecimento é a principal forma pela qual essa célula vai ser ativada. No caso, a gente pode ver aqui que tem um receptor fagocítico, né? A gente vai explorar um pouco mais sobre isso. Já falamos um pouco quando a gente falava dos receptores de reconhecimento de padrões, por exemplo, quando falamos do sistema complemento. Caso você queira revisitar um pouco disso aí, vou deixar um cardzinho aqui, onde você clica aí e assiste posteriormente para complementar o entendimento sobre esse processo. Então, os micro-organismos, eles são identificados como estranhos por essa célula, e aí vai haver o engolfamento. A membrana do fagócito, ela vai emitir projeções sobre a estrutura que vai ser fagocitada e vai engolfar, como a gente pode ver aqui na imagem, né? E aí esse micro-organismo vai formar aqui dentro um vacúolo chamado de fagossomo. Esse fagossomo, ele vai entrar em contato com uma outra organela citoplasmática muito abundante aqui no fagócito, que são os lisossomos. Esses lisossomos vão ter várias substâncias que têm a habilidade de digerir, de quebrar essa bactéria. Então vai haver essa fusão do fagossomo com o lisossomo e a gente chipa esse nome, gerando fagolisossomo. E ali você tem a degradação do micro-organismo a partir de enzimas, né? Então esse aqui é um mecanismo mais básico, mais famoso aí do processo de fagocitose, que leva então a essa etapa de morte e degradação do micro-organismo. Bom, então a gente pode chamar a atenção aqui nessa imagem, à direita aqui, coloquei uma figurinha, onde a gente destaca basicamente como que essa célula consegue reconhecer os agentes estranhos. Então a gente mostra aqui, ó, já falamos sobre isso no vídeo, sobre mecanismos de ativação, certo? Então temos os receptores para anticorpos, então receptores IgG, temos receptores para o sistema complemento, receptor do C3b. Então aqui seriam aqueles mecanismos de ativação indiretos, onde a partir de anticorpos ou moléculas do complemento opsonizam o alvo para que o fagócito, no caso aqui o neutrófilo, consiga identificá-lo.
né? A gente tem ainda receptor lectinar, né, para identificação então, de estruturas de lectinas, para ativar essa célula, bem como tantos outros mecanismos que basicamente referem-se aos receptores de reconhecimento de padrões que já existem nos micro-organismos, que permitem bem como... Então a gente tem aqui ainda esses outros receptores, né, que basicamente são os receptores de reconhecimento de padrões, e vão identificar os padrões moleculares associados aqui, no caso, a esses patógenos. Isso vai, então, deliberar uma reação dessa célula para fazer o englobamento, né? E a fagocitose progride. A gente pode ver aqui na imagem, lá no canto esquerdo, a gente pode observar aqui nessas duas imagens, né? Aqui a gente tem uma célula aqui do fungo Candida albicans, sendo então engolfada aqui por um macrófago, por um neutrófilo. A gente pode observar aqui, ó, como que a membrana ela vai criando projeções para engolfar, né, para englobar toda a estrutura aí desse micro-organismo. Aqui dá para ver melhor nessa imagem na letra B. Vou até aumentar aqui, ó, mas só para chamar a atenção como que você vê aqui a projeção da membrana sobre a estrutura da célula aqui. Está quase fechando aqui, então, para formar o fagossomo, né? Então, aqui, dessa forma, a gente consegue observar como funciona essa entrada inicial aí do micro-organismo. E aí, a gente pode ver nessas imagens aqui, já com destaque, né, para o efeito de fusão de lisossomos com o fagossomo. Aqui a gente vai ter, nessa imagem embaixo à esquerda, né, a liberação. Aqui, ó, acho que tem um zoom maior aqui, que dá para observar que as setas estão tentando apontar exatamente isso. Ó. A gente vê aqui, bem pertinho, dentro de um neutrófilo, né, a gente pode ver que os núcleos, né, lobulados do neutrófilo, logo acima aqui, ó, deixa eu apontar aqui com a canetinha, que às vezes fica mais fácil de identificar, né? Então a gente tem aqui os dois núcleos, né? O núcleo polimorfonuclear, né? Então tem dois lobos nucleares aqui desse neutrófilo, e aqui a gente pode chamar a atenção no zoom agora, observando efetivamente aqui a fusão dos lisossomos, né? Que eu circulei aqui nessas imagens à direita aqui, que está no centro no nosso vídeo, onde a setinha mostra esse lisossomo se fundindo com o fagossomo, formando esse fagolisossomo, e a liberação dessas enzimas digestivas. Dessa forma, você tem a digestão acontecendo e a eliminação do micro-organismo.